Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na nossa live, né? E para quem não me conhece, eu sou o pastor Gildinan, José Gildinan de Souza, e nós estamos servindo aqui na nossa igreja, que é a Igreja Batista Recanto Verde, que fica localizada na rua Recanto Verde, número 1700, aqui em Fortaleza, Ceará. O CEP da nossa igreja é 60-870-520. E algumas pessoas que quiserem saber mais sobre a nossa igreja, é só ligar para mim. O meu número é 98782-9151. Ou então 9422-9940. Bom, nós estamos usando a internet para podermos trazer um pouco da palavra de Deus. E isso tem sido um meio que nós temos encontrado para falar do amor de Deus e transmitir aquilo que o Senhor quer para a gente, né? A gente não pode ficar sem a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nosso alimento, assim como nós temos que nos alimentar pelo menos 3 vezes por dia, né? Café da manhã, o almoço e a janta. A gente também precisa nos alimentar espiritualmente. Quero dar uma boa noite aqui para os amigos que estão chegando aí. Temos aí o irmão José e também temos o meu amigo Raimundinho Souza, que trabalha comigo lá na empresa. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Irmão Francisco, Deus no comando sempre. Amém, amém, irmão. Deus abençoe a sua vida. Vamos esperar que alguns irmãos possam entrar na live, né? Para a gente poder dar continuidade. Então, irmãos, eu vou convidar os irmãos que já estão presentes para a gente fazer uma oração, tá? A gente orar ao Senhor e começar para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Baixe suas cabeças, onde você está na sua casa, e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso, que é santo, que é maravilhoso, que é eterno, que é tudo para nós, que sem Ele a gente não pode dar nenhum passo, a gente não pode respirar. Tudo que nós temos é dele, foi Ele que nos deu. Tudo é para Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor Deus, nós te damos por esse momento que nós estamos aqui, ó Deus, entrando na Tua presença, Senhor Deus, eu aqui da minha casa, os irmãos na casa deles, outras pessoas no seu trabalho. Meu Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, esse momento, esse tempo aqui, que seja um tempo de graça, que seja um tempo de ensino, que seja um tempo de aprendizagem e também de aplicação para nossas vidas. Então que Deus abençoe a todos os amados irmãos, aqueles amigos que estão também ouvindo, aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus, eu te oro e agradeço agora para tudo sempre. Amém. Irmãos, hoje eu quero pedir a Deus realmente que e os irmãos oram para mim conseguir terminar, porque eu estou um pouco tossindo e tossindo e também dor de cabeça, e já estou tomando remédio, mas ainda está o corpo está todo doído, né? Também eu acho que eu estou ficando velho, né? Mas é isso. Mas a gente não pode deixar de falar do amor de Deus. Deus nos dá força para isso, irmãos. Deus é maravilhoso. Então, temos aí também o irmão João Paulo Cavalcante, que está aí online, a irmã Tatiana, boa noite, irmã Tatiana. A irmã Ilha Sobreira, boa noite, irmã, Deus abençoe a sua vida. A irmã Ilha é uma amiga da irmã Cirlane, amiga nossa também. A gente conhece ela de muito tempo lá da Igreja Mãe. Irmão, só um minutinho, eu vou desligar aqui o ventilador, que senão eu não vou conseguir falar nada. Só um instante. Pronto, irmãos. Desliguei o ventilador ali, que senão eu não ia conseguir, vai dizer mais nada aqui.
Esse vento tá tirando aqui o meu fôlego. Bom, então, irmãos, a gente está se reunindo nesse momento para a gente falar da palavra de Deus, né? Então, hoje eu queria trazer uma palavra que está lá na carta de Coríntios. Carta de Coríntios. E vai ser lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. E vamos fazer uma leitura do verso 14 até o versículo 26. Certo? 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 14 até o versículo 26. Amém? Mas antes, irmãos, eu vou tentar cantar com os irmãos aqui um louvor, né? Enquanto chega mais alguém aí pra gente poder aprender juntos. Eu tô um pouco garganta inflamada, mas eu vou tentar cantar, viu? Também não tem instrumento aqui também, mas Deus recebe o nosso louvor. O hino é o 323. Castelo Forte. Castelo Forte. Espero que os irmãos vão até o final, viu? Porque eu não sou um bom cantor não, mas Deus vai abençoar. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, não nos podia assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder, ou filhos bem mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino.
Amém. Irmãos, peço desculpas, irmãos. Realmente eu não estou muito legal porque a garganta está um pouco ruim, mas vamos em frente. Deus vai nos dar força para a gente terminar. Bom, irmãos, como eu disse, hoje, quarta-feira, o dia que a gente separa para estudar a palavra de Deus, trazer uma palavra de fé, de esperança, de conhecimento. A gente está algumas semanas sem poder estar na casa de Deus, né? Todo mundo aí está em casa. Eu estava em casa, eu voltei a trabalhar já. E graças a Deus que Deus está cuidando da gente. Bom, irmãos, eu quero convidar os irmãos para vocês poderem abrir a palavra de Deus. Vai lá, pega a sua Bíblia e vamos ouvir a palavra de Deus juntos. É importante que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe a leitura, porque isso vai melhorar o seu aprendizado. Isso vai fazer com que você possa aprender mais. Sempre é bom, viu? Escutar é bom, mas quando a gente escuta e lê e escreve, a gente aprende muito mais. A irmã está dizendo aqui, amém, que Deus tenha misericórdia e continue nos dando força e sabedoria para passarmos essa fase, dando glória a Deus. Amém, irmã Emily? É isso aí, temos que ter fé. Bom, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, tá certo? Eu quero convidar os irmãos para a gente ler, como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 14 até o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 14 até o verso 26. Vamos para o seguinte, vamos ler também o 12, né? Fica a leitura completa, tá certo? Vou repetir, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o versículo 26, que diz assim, a unidade dos membros do corpo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, nota isso aí, verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus ordenou aos membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim conformou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém. Boa noite, irmã Tatiana.
Deus abençoe sua vida, irmã. Então, irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele é maravilhoso. A gente poderia estudar nele aqui, talvez em todos esses versículos, ler e estudar 1 mês, 2 meses, e ainda era pouco. Porque ele tem muita coisa. Mas hoje, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 26. Eu fiz toda a leitura, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 26. Eu vou reler o verso 26, junto com vocês. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Certo? Então, irmãos, Paulo, ele usou essa metáfora do corpo para trazer um ensino muito grande para a gente. E tem sido muito importante. Né? Faz pouco tempo, irmãos, que eu estava vindo para minha casa, depois de algumas aulas que eu estou fazendo nas terças, na quinta-feira, e quase que eu não conseguia chegar em casa. Quase. Boa noite, irmão Luciano. Deus abençoe sua vida, irmão. Então, voltando aqui, eu quase não conseguia chegar em casa. Por quê? Porque eu senti uma dor muito grande. Mas era uma dor muito grande. Eu tô com a garganta inflamada, eu tô com o corpo doído, mas essa dor nem se compara àquela dor que eu senti naquele dia. E aí, quando eu vinha do curso, eu não consegui chegar nem em casa, irmãos, porque eu fui direto para o hospital, porque a dor era enorme. Se fosse uma dorzinha, eu tinha ficado em casa e tinha deixado um pouco para... E depois, mais aquela dor não deixou eu vir para casa. E do curso eu fui direto para o hospital. Eu não sei nem como é que eu cheguei lá, porque era muita dor, fortíssimas. Aí eu liguei para minha esposa, ela ficou um pouco preocupada. Eu fiz alguns exames abdominais e depois desses exames foi encontrado pedras no rim, na uretra, né? E eu tinha que tratar isso aí. Não dava para tratar com um medicamento só ia passar dor, tinha que tirar elas. Enfim, eu fiquei no outro dia internado e foi feito a cirurgia, depois de 2 dias, eu acho, foi. E quando eu estava retornando, quando eu acordei da cirurgia, né? E aí me mostraram as pedras que foi tirado do rim. E aquelas pedras, irmãos, elas eram muito pequenas, ou seja, a fonte daquelas dores era pequena. Pedras pequenas, né? Que fizeram eu parar mesmo. Fez o meu corpo todo parar. De uma forma que eu não podia mais andar, eu não podia mais fazer nada. Né? E não é curioso que aquela pedra tão pequena possa causar tamanha dor e agonia a todo o corpo. Né? É uma coisa pequena. De uma certa forma, o apóstolo Paulo, como eu já falei aqui, ele estava usando esse texto de 1 Coríntios 12, do verso 12 até o verso 26, ele estava usando a metáfora do corpo para trazer um ensino, né? E dizendo que se uma parte sofre, se uma parte do corpo sofre, todas as partes sofrem com ela. Por isso que eu quis falar do que eu passei, né? Ou seja, uma pequena pedra que chegou lá no meu rim, né, e fez tudo parar. E tinha que tratar todo mundo.
porque eu não tinha condição de fazer mais nada se não tratasse. Então Paulo, ele não estava fazendo diferente, ele estava usando a metáfora do corpo para ensinar, irmãos, que não tem na igreja uma pessoa melhor ou pior, que uma pessoa é mais importante, o outro é menos importante. Não, não existe. Assim como no corpo, todos os membros do corpo, eles são de suma importância. Por mais que seja um membro maior, um membro menor, eles têm toda a importância. Nota que Paulo falou, no verso 14. Assim como o corpo não é um só membro, mas muitos. Muitos, né? Nós temos, como ele disse aqui, pé, nós temos mão, né? Nós temos o corpo, nós temos orelha, nós temos o olho, né? E todos eles estão no seu canto e têm uma finalidade, né? Tem um dom, tem um trabalho a ser executado. Então Paulo ele estava dizendo para aquela igreja de Corinto, que era uma igreja que deu muito trabalho a ele, porque Paulo ele escreveu 2 cartas àquela igreja de Corinto, para ensinar para os irmãos a eles serem pessoas que se preocupassem uns com os outros, que eles fossem pessoas que olhassem para a dificuldade uns dos outros, que não tinha ninguém mais importante, que não tem ninguém mais importante, nem menos ou mais importante. E Paulo deixou aqui essa beleza para a gente aqui, essa leitura maravilhosa. Ele diz assim no verso 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Você já imaginou? Tudo está em sintonia, deve estar em sintonia. Um precisa do outro, né? Ó, eu estou com uma garganta ruim. E esse problema aqui está mexendo com todo o meu corpo. Eu tô com umas pernas doendo, estou com os braços doendo, estou com a junta doendo, né? Eu estou tendo dor de cabeça. Tudo isso por quê? Porque tem uma parte do corpo que não está bem, que não está agindo de uma maneira saudável, alguma coisa está acontecendo. E Paulo ele usou exatamente isso, que Deus colocou os membros do corpo, cada um como ele quis, né? E claro, irmãos, que Paulo não estava falando, dando uma aula aqui de medicina, e não é isso que eu quero fazer. Eu não sou médico. O irmão João Paulo entende muito mais do que eu aí. Mas Paulo estava usando essa metáfora, esse exemplo do corpo, para ensinar para mim, para vocês, o quão é importante a vida de um irmão, seja mais simples ou não. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Porque todos nós fazemos parte de um só corpo. É esse corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É disso que ele está ensinando. Paulo ele usou tudo isso para descrever os cristãos ao redor do mundo. E não só nós aqui. Às vezes nós temos uma visão muito curta do tamanho que é o cristianismo, do tamanho que é o evangelho, do tamanho que é a igreja. Às vezes as pessoas olham e eles só enxergam que a igreja é o local onde ele está inserido. É o local onde ele está sentado. É o local onde ele canta. É o local onde ele mora. É o local onde ele vai. E ele acha que igreja é só isso, e não é. Igreja é muito maior do que nós pensamos, irmãos. Não é? Eu não estou aqui falando aqui de uma universalidade, não. Mas nós temos muitos irmãos em Cristo que estão espalhados pelo o mundo todo. O mundo todo. E sabe, irmãos, nós devemos sentir, né? Eu sei que vocês sentem a dor
de muitos irmãos que estão sofrendo nesse momento no mundo todo. Quantos irmãos em Cristo não estão passando para o Senhor lá nos Estados Unidos? Será que é só descrente? Será que é só pessoas que não conhecem a Deus? Não. Quantos irmãos em Cristo não estão na Itália, na Espanha, por mais que seja um país difícil, para se trazer o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, nós sabemos disso. Quantas pessoas não estão sofrendo nos países vizinhos nossos? Né? E eles são nossos irmãos em Cristo, irmãos. Quantos missionários não estão sofrendo? Eu estava vendo esses dias que lá de onde surgiu esse vírus, na China, a pessoa que está no comando lá, né? Ele está fechando as igrejas mesmo. E não é como a gente aqui. Nós estamos aqui fechados o prédio porque estamos aí nessa quarentena. Mas eles lá já passaram isso e agora eles querem destruir as igrejas. Porque não é um país que o cristianismo tem liberdade. Não é. Quem sabe, quem conhece pessoas que estão evangelizando por lá, sabe que nesses locais, asiáticos principalmente, o evangelho é muito difícil de se pregar. E esses irmãos, eles são parte do nosso corpo também. Sabe? Eles estão lá sofrendo, tentando levar a palavra de Deus a alguém, né? A levar a palavra de Deus para outras pessoas, irmãos. Então a igreja não é só a igreja que eu faço parte. Não. A igreja, ela é um local aqui em Recanto Verde. A igreja ela está lá no Almirante Tamandaré, desculpa, lá onde o irmão João Paulo prega. Eu sempre esqueço o nome lá. Né? Ela está lá no Maria Tomásia. Ela está lá no João Paulo II. Ela está em Tanque do Neves. Ela está em Messejana. Ela está na Barra do Ceará. Ela está em Jardim Violeta. Ela está em todo canto, no Brasil e no mundo. A igreja do nosso Senhor. E todos nós, irmãos, de uma certa forma, o Evangelho tem sofrido com isso. Sabe? Tem sofrido. Por quê? Porque nós somos um corpo em Cristo. Se uma pessoa está doente, um membro está doente, todo o corpo sofre. É isso que ele estava dizendo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Você já viu isso? Né? O olho falar, olha, eu não tenho necessidade de você, dizer para a mão. A pessoa, pensa aí um pouco. Vocês em casa. Como é que eu posso dizer para o meu olho que eu não tenho necessidade, que a minha mão não tem necessidade? O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Já imaginou isso? Né? Como é que eu ia pegar as coisas? Como é que eu ia pegar isso? Como é que eu ia tatear as coisas se eu não pudesse enxergar? Então as minhas mãos dependem dos meus olhos. Né? O meu nariz depende dos meus ouvidos. Tudo. Então o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés. Não tem necessidade de ti. Todos nós temos necessidade um do outro. Né? Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Né? Olha que maravilha. Paulo ensinando que antes, aqueles membros que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. O corpo não pode viver sem ele. Então todos têm a sua importância. Ninguém é importante. Ah, eu sou o pastor, eu sou mais importante. Conversa. Ah, eu sou o vice fulano, eu sou isso, eu sou o líder dos jovens, eu sou isso. Sabe, só um exemplo, né?
Não, todos nós somos importantes na obra de Deus. Todos. Não tem. A pessoa mais importante no corpo de Cristo é exatamente Cristo. E nós somos os seus membros. Nós dependemos dele, irmãos. Nós precisamos um dos outros. Né? E aqueles que nós reputamos ser os menos honrosos do corpo, esses nós honramos muito mais. Nós damos muito mais atenção, muito mais honra. Né? Aqueles membros que nem sempre é visto, nem sempre é lembrado, mas são esses que merecem honra, cuidado. Porque se não cuidar deles, eles vão padecer. Porque os que nós somos mais honrosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Tá vendo? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros cuidado uns dos outros. Né? Nós estamos aí afastados um do outro, mas isso não impede que a gente se preocupar com o irmão e ajudá-lo na necessidade. Isso não impede da gente orar por essa pessoa. Fiquei muito feliz agora, recentemente. O Gildes, ele postou no grupo da igreja e falou da necessidade de um colega que estava precisando de alimento, e eu vi os irmãos todos compartilhando, os irmãos apoiando, dizendo amém, estamos juntos. Isso é isso, irmãos, é isso. Ser igreja é isso, sabe? Isso é ser igreja. Ser igreja não é somente vir no domingo, na casa de Deus, sentar ali, né? Aí escuta os louvores, faz uma oração, termina, vai embora, depois volta no outro domingo, se não tiver o que fazer. Enfim, ser igreja não é isso. Ser igreja é algo muito mais importante, né? É como Paulo ele falou no verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tá vendo? De maneira que, se um membro sofre, padece, todos sofrem com ele. Né? Todos estão sofrendo. Por quê? Tem um membro que faz parte do seu corpo que está sofrendo. Vocês estão entendendo isso? Né? A pessoa sente, é sensível. E se um membro se regozija, se alegra, todos os membros se regozijam com ele. Né? Se um membro ele foi abençoado no seu emprego, ele foi promovido, então alguém deu um presente para ele. Qual é a nossa atitude como membro de uma igreja? É ficar triste, chateado, dizer assim, isso era para ser para mim. Sou eu que mereço isso. Esse irmão não merece isso. Não, de jeito nenhum, irmãos. O verdadeiro membro de Cristo, ele fica alegre. Oh, irmão, que bênção. Que coisa maravilhosa, irmãos. O irmão está crescendo, o irmão está desenvolvendo na empresa. Deus está abençoando a sua vida. Eu fico muito feliz por você. É isso que eu sinto. É isso que vocês sentem. A minha maior alegria é quando eu sei que um irmão que não tinha uma casa para morar, e ele chega para mim e diz, pastor, eu consegui uma casa para morar. Deus me abençoou. Irmãos, é como se eu estivesse dentro daquela casa. Pastor, eu consegui um emprego novo. Eu estava num emprego muito ruim. E agora Deus me deu um emprego melhor. Amém. Né? Pastor, eu orei a Deus, pedi um transporte, pedi um carrinho para mim. Olha o que Deus me deu aqui. Né? Olha essa maravilha. Eu já tive essa experiência de entrar no carro dos irmãos, né? Que compraram novo, zerado. E a gente dá uma volta e os irmãos, pastor, leva o carro aí, né? Vamos orar aqui, agradecer. Irmãos, isso é tão bom.
A gente sentir alegria porque aquele irmão foi abençoado. Aquele irmão está crescendo, sabe? E é isso que é ser igreja. Eu não posso... a gente não pode ficar triste porque a igreja lá, fulano de tal, Deus está abençoando lá e muitas pessoas estão aceitando Jesus Cristo, né? E pode ser que não está acontecendo isso na minha igreja. O que é que eu vou fazer? Ficar triste? Ah, isso era para ser aqui. Isso era para ser aqui. Não, irmãos, de jeito nenhum. Quando a pessoa tem esse pensamento, que era para ser aqui e não era para ser lá, isso é um pensamento de alguém que não é a igreja, que ele enxerga a igreja como algo muito pequeno. Só aquele ambiente dele ali, sabe? E tanto eu como vocês, quando a gente vê que uma igreja que está localizada lá no bairro tal, uma igreja que está localizada lá no outro bairro, aquela igreja está prosperando, Deus está salvando almas ali, né? Os irmãos estão crescendo, Deus está abençoando ali. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa reação, melhor dizendo? É dizer, isso era para ser meu. Não. A nossa reação deve ser, amém. Graças a Deus, que Deus abençoe mais aqueles irmãos lá. E não é isso que acontece, irmãos. A gente sabe disso. Né? Tem muita gente que fica enciumado. Porque ele acha que era para ser para ele. Essa é uma visão muito mesquinha. É uma visão que deve ser repensada. Verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Né? Então nós estamos aí vendo aí. Estamos nessa pandemia. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Pessoas que são servos de Deus. Qual é a nossa atitude? Graças a Deus que não foi eu. Né? Não. É sofrer com ele. É sofrer com aquela família que está ali. Irmãos, é triste, eu fico sofrendo. Eu sei que vocês também sofrem com isso. Meu Deus, uma pessoa perde a vida e não tem direito a nem um velório, um sepultamento digno. Sabe? Né? Isso é muito doloroso, isso é muito duro, isso é muito desumano. Sabe? Então a gente sente com isso. Deixa eu contar um pouco aqui da minha avó aqui. A minha avó, ela era uma pessoa muito sensível, sabe? Minha avó era uma pessoa especial. Eu digo que vocês têm vó, né? Eu sei disso. Mas eu acho que igual a minha avó, irmãos, eu acho que tá para nascer ainda, viu? Porque a minha avó, ela era uma pessoa muito especial. A minha avó, irmãos, ela estava almoçando, jantando. E ela parava. Ela ficava olhando para aquela comida ali e eu via as lágrimas descendo no rosto dela. Descendo, pingava assim no prato. E uma vez eu perguntei, vó, por que a senhora está chorando? A senhora está comendo, está chorando? Foi o que ela disse, meu filho, eu estou aqui lembrando das pessoas que não têm o que comer nessa hora. Sofrendo com as pessoas que não têm. Sabe? Então, é isso que Paulo está dizendo. Se alguém está passando por necessidade, está sofrendo, nós também devemos sofrer com ele. A gente sente a dor dele, porque nós fazemos parte de um corpo. E se um corpo está enfermo, todo mundo também está. Então, irmãos, com essa palavra, nós aprendemos muito. Que todos nós temos dons e papéis diferentes na casa de Deus. Né? Tem aquele que prega, tem aquele que canta, tem aquele que evangeliza, tem aquele que dirige o culto, tem aquele que limpa lá o banheiro, tem aquele que limpa o prédio, tem aquele que ensina a criança, tem aquele que cuida do jardim.
tem aquele que faz tudo isso, tem aquele que cuida das crianças. Então não tem ninguém mais importante. O que a gente tem, irmão, são dons e papel diferente, né? Eu não sou uma pessoa que canta muito bem. O irmão Luiz, ele canta muito melhor que eu. Isso é um dom que Deus deu para ele, né? E eu me alegro muito com ele cantando e outros irmãos cantando também. Então, nós somos parte de um membro. Nós somos membro, parte de um corpo, né? Melhor dizendo. E se uma pessoa sofre, todos nós sofremos. Se uma pessoa se alegra, todos nós nos alegramos, né? Aquela dor que eu senti, que eu falei no início, me levou a buscar ajuda que o meu corpo precisava, né? Então é isso que tem que acontecer, irmãos. É a gente nos ajudar no corpo de Cristo. A dor de alguém, ela inflama, né, a nossa compaixão. Ela mexe com a gente. Então assim, é assim que uma igreja funciona. É desse jeito, né? A igreja não é algo que eu não conheço ninguém. Eu estava conversando um dia com uma pessoa no trabalho, e aí uma pessoa disse assim, eu sou crente. E nós estávamos no almoço, né? Aí eu sou, que bênção, que maravilha. Aí eu perguntei, você é de qual igreja? Eu sou da igreja fulano de tal. E é uma igreja que é as megas igrejas, né? Que tem muita gente. E ela disse assim, eu era de uma igreja pequena. Essas foram as palavras dela. Eu era de uma igreja pequena, mas eu saí de lá. E agora eu estou numa igreja grande. Aí eu disse, é mesmo. E ela continuou falando, dizendo que achava melhor a igreja grande. O prédio lá, né, que tinha muita gente. Porque ela não conhecia ninguém. Entendeu? Todo dia ela estava, quando ia na igreja, ela sentava no canto e era uma pessoa diferente que ela não conhecia. No outro domingo ela ia de novo e era outra pessoa desconhecida. No outro dia já era outra pessoa desconhecida, não conhecia ninguém, não sentia a dor de ninguém, não estava sofrendo com ninguém. Eu lhe pergunto, é isso que Paulo estava dizendo, que essa igreja? Não. Eu também não estou dizendo que a igreja tem que ser uma igreja tem que ter poucos membros, não. A igreja pode ter quantos membros Deus permitir tenha. Mas nós devemos sim sentir a dor dos irmãos, orando, né? Como a Maria, a irmã Celina está colocando aqui, a gente orar pela irmã Maria, né, do irmão Fábio, que ela está passando por um momento difícil, o irmão Fábio está tendo convulsão de novo, e a gente sente isso, né? A gente sente, são dias que a irmã está passando com muita dificuldade, sabe? A irmã Cirlane também está passando por um momento que não é muito agradável em ver a sua mãe, né, internada lá no hospital, e não tem visita, não tem acompanhante, não tem nada, e fica à mercê de telefonemas, que já é difícil falar com aquele povo lá. E ela sofre com isso. E eu sei que os irmãos também estão orando e sofrendo, porque nós somos parte de um corpo. Mas a irmã Lúcia, ela é lá da igreja mãe, não tem nada a ver com ela. Nunca pense assim. Nunca. Eu sei que vocês não pensam assim. Você disse, se alguém pensa assim, é uma visão muito pequena. Ela é nossa irmã. Ela faz parte do corpo de Cristo. Assim como outros irmãos que também estão em outras igrejas que nós nem conhecemos, né? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos,
Eu vou encerrar aqui logo porque minha garganta não está dando mais para continuar. E nós vamos encerrar, né? Mas antes de encerrar, eu quero dar uma boa noite para a irmã Luciana, que está ali online, pedindo oração pela família dela. E também o irmão John Cavalcante, orando por eles. Amém. E outros irmãos também que estão orando. O irmão Rafael Vidal também está orando pela família. Irmã Patrícia. E é isso, irmãos. Ore por mim também. Eu voltei a trabalhar e eu tava bom e tudo, tava tranquilo, mas depois que eu voltei a trabalhar, eu peguei uma. A garganta ficou ruim, dor de cabeça, mas vai dar certo. Tá bom? Vamos orar para que nós voltamos logo. Que Deus venha nos guardar, nos dar proteção nesses dias. Eu peço aos irmãos que siga as orientações que estão sendo dadas, irmãos. Certo? E obedeça, não seja desobediente. Os países que fizeram totalmente diferente o que é instruído, eles estão padecendo muito. Então alguém acha que é besteira, não, isso é besteira, isso aí não sei o que, isso é coisa que o homem inventou, não sei o que. Bom, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que quem estuda, ele sabe o que pode acontecer. Então se ele está dizendo que você tem que ficar em casa, né? E só sair numa extrema necessidade, então fique em casa. Eu estou indo trabalhar porque terminou minhas férias e o meu trabalho não parou. É uma empresa de alimento, não pode parar. E a gente tem que transportar as pessoas. Mas se você pode ficar em casa, então fique. Tenha cuidado. Faça as higienes que são ensinadas, né? Lava as mãos. Tem álcool em gel. Tenha o próprio álcool também. Usar com cuidado, cuidar com as crianças. Né? Saiu, chegou em casa, troca de roupa, bota para lavar, enfim. Tudo isso vocês sabem mais do que eu, porque isso está sendo pregado aí toda hora na TV, em todo canto, né? Eu tenho evitado até de estar olhando televisão toda hora, porque toda hora que a gente abre a televisão só fala disso. Né? E isso acaba que deixa o nosso psicológico um pouco abatido. Bom, irmãos, peço oração também pelo irmão Francisco, tá certo? Ora por ele, tá bom? Que Deus vai guardar ele nesse momento, nesse tempo. Esperando aí um tratamento que vai fazer e os irmãos oram para que dê tudo certo, tá bom? Também peço oração pelo irmão Zé Carlos, pela irmã Cláudia e pelo irmão Luiz Alves, pela irmã Cosma, pelo irmão Luiz Silva, pela irmã Lúcia e tanta gente, né, irmãos? A irmã Nádia, a sua mãe e também a sua filha. E também oração por outros irmãos que agora não vem à memória, né? Peço oração pela família que perdeu um parente lá no João Paulo II, que era amiga da minha mãe. Infelizmente ela morreu por coronavírus. Foi isso que foi falado, né? E já tinha procurado o hospital várias vezes, já tinha ido 4 vezes e voltava para casa, até que foi internado na 5ª vez e não resistiu. Isso bem pertinho daqui, tá vendo? Um dia desse era um vídeo que estava na China, hoje está no João Paulo II. Bom, eu não estou aqui aterrorizando ninguém. Estou só falando que nós devemos ter muito cuidado. Né? Peço oração pela Igreja Mãe, pelo pastor Gregório, que já é uma pessoa que já tem uma idade um pouco diferente da minha e de vocês também. Peço oração também pelas igrejas, co-irmãs lá aqui do Neve, pastor Antônio Wendel, todo o seu povo. Oração pelo irmão João Paulo, oração pela sua congregação, pelo pastor Alex, o seu povo lá. Também as igrejas lá no Jardim de Oliveira, pastor Rômulo, pastor Romualdo lá na Barra do Ceará. E também eu peço oração pelo meu irmão, que é pastor, que mora lá no Meio do Norte também. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos orar nesse momento. Também oração pela irmã Nessia. Obrigado, irmão Silane.
Muito obrigado. Realmente temos que orar para permanecer. É uma pessoa que nós amamos demais. E eu fico preocupado com permanecer porque a casa dela é muita gente. É um entra e sai toda hora, né? E esse convívio ele não é muito favorável. Enfim, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor Deus, nós te damos por esse momento em que nós estamos aqui, ó Deus, encerrando aqui essa live. Senhor, hoje nós ouvimos um pouco da tua palavra lá em Coríntios 12, quando Paulo estava ensinando sobre o corpo e que todos nós somos importantes. Cada um tem o seu dom, tem a sua função, mas ninguém é mais importante do que ninguém. E se uma pessoa está sofrendo, todo mundo sofre. Se um se alegra, todo mundo se alegra. Isso é ser igreja, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Ajuda, Senhor Deus, as igrejas que estão pregando o evangelho do mundo, Senhor Deus. Meu Deus, as igrejas que estão sofrendo, que estão passando por perseguição, Pai. Meu Senhor, nós estamos caminhando para o final, Pai amado. Ó, Pai, nos protege, ó Deus, das enfermidades, das doenças, ó Pai. Protege os nossos irmãos que têm uma idade já avançada, Pai amado. Ó Deus, protege os pastores que já têm uma idade também mais avançada, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor Deus. Eu te peço pela irmã Lúcia Lemos, ó Pai, que está naquele hospital. Que o Senhor venha, ó Deus, continuar, ó Deus, acampando os teus anjos ao redor dela, Deus. Dando para ela alegria, Senhor Deus. E logo, logo ela voltar para o seio da sua família, ó Pai. Dá força às suas filhas, a irmã Silane, a irmã Magnólia, a irmã Solange, o irmão Valzenir, o irmão Wilder. Enfim, todos eles, Pai amado. Abençoa os netos também, que fica preocupado também. Abençoa todos nós, Pai. Meu Deus, nós te pedimos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, Deus misericordioso, que perdoa nossas falhas, ó Pai, que é um Deus longânimo. Meu Deus, nos ajuda, Senhor Deus. Ó Pai, cuida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Ó Deus, me ajuda também, que eu fique logo bom dessa garganta. Que eu possa ter condição de fazer a live no domingo e que seja uma bênção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também pela irmã Ivani, Senhor. Essa senhora que trabalha na linha de frente lá na UPA. Ó Deus, ela enfrenta ali, ó Deus, uma situação diferente do que nós enfrentamos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Protege a nossa irmã Ivani, Senhor Deus. Ela tem seus filhos e tem que trazer o pão para dentro de casa junto com o seu esposo. E precisa trabalhar, Deus. E essa é a função dela. Ó Deus, ajuda a nossa irmã, Pai amado. Não deixe que nada de mal aconteça para a nossa irmã. Em nome de Jesus, Pai, te peço pelas crianças, pelas senhoras, enfim, por todo o teu povo. Eu te agradeço agora para todos sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Cleide Araújo. Deus abençoe, irmã, a sua vida. Amém. Boa noite. Até mais.